Olá, vendedores! Hoje eu vou falar sobre mais um assunto que está tirando o nosso sono. O que aconteceu? O Mercado Livre, há um tempo atrás, ele resolveu ampliar, por vontade própria, o prazo de arrependimento do comprador, que pelo CDC é de 7 dias, o Mercado Livre quis colocar 30. Como nós, infelizmente, acabamos tendo que aceitar todas as novas regras, nós tivemos que engolir. Então, hoje, o que acontece? A gente vê o cliente fazendo empréstimo de produtos. Por exemplo, agora no Natal, o pessoal vai vender os enfeites para a árvore. Eu tenho certeza que vai ter comprador que ele vai usar e vai devolver, né? Inclusive, vou fazer um canal de review de produto, comprar seu produto, É, usar o produto, muita fazer o gente já review e faz devolver. isso. Muita gente faz isso, Luquinhas. Pega para fazer o review e depois devolve. É muito triste isso. Só que como a gente acabou aceitando, a gente não tem muito. Não dá para você, por exemplo, vou entrar com uma ação contra o Mercado Livre. Não, porque você aceitou isso no contrato. Só que o Mercado Livre está fazendo? Ele está ampliando esse prazo de 30 dias, sendo que no contrato ele disse que são 30 dias. Isso a gente não deve aceitar. Então já aconteceu de ter passado 60 dias e o Mercado Livre perguntar se aceita a devolução do comprador. Eu sempre respondo, claro que não. Já passou-se o prazo de 30 dias. Mas tem vendedor que acaba aceitando, né? Quando a gente tem que aceitar passando dos 30 dias? Quando você tem um produto durável e ele teve algum problema por defeito, seja um vício comum ou vício oculto. Aí sim, porque o CDC diz que a gente tem que dar a garantia dos 90 dias. Aí tudo bem. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando de arrependimento simples. O cara não quer mais, se arrependeu e quer devolver. A gente não deve aceitar acima de 30 dias. Até Porque o contrato diz 30 dias, Luquinhas. e se você não aceitar nos 90 dias, o Celso Russomano vai na sua operação. É, não, do 90 dias, se for defeito, gente, não tem muito para onde ir, não. Senão o Celcinho vai fazer uma visita para vocês lá e vocês vão aparecer no programa. Então, o que eu coloquei aqui, né? Como que a gente pode se prevenir em relação a isso? O que a gente pode fazer quando o Mercado Livre tentar forçar você a passar de 30 dias? Bom, eu vou colocar o post aqui para vocês verem. Aqui eu coloquei o que a gente pode fazer. Depois vocês podem consultar o post se esquecerem alguma coisa que eu falei aqui no vídeo. O primeiro passo que eu falei é utilizar os canais mais comuns. Abertura de chamado. Eu recomendo 5 aberturas, mas eu não posso falar por quê. Em segundo lugar, a Reclame Aqui. Hoje em dia você pode fazer a reclamação como pessoa jurídica, aí não vai acontecer aquele negócio do Mercado Livre falar, você é pessoa jurídica, você não pode reclamar. Não, você pode sim. O Reclame Aqui, ele deixa você fazer a reclamação como pessoa jurídica, você só precisa ter o cadastro como PJ lá. Segunda instrução, não funcionou a etapa anterior, quer dizer, não funcionou você ter aberto 5 chamados, não funcionou o Reclame Aqui, você pode tentar enviar uma notificação extrajudicial. Você mesmo pode fazer ou pedir para algum advogado. Vocês podem, inclusive, utilizar os advogados que são parceiros do grupo, porque eles fazem um preço melhor para nós, né? Por que eu indico fazer com advogado? Porque eles já colocam na notificação extrajudicial alguns termos de lei que podem ajudar na resolução do problema. Quando a gente faz, nem sempre a gente cita uma lei, porque a gente não sabe todas, né? E Eu, outra coisa, o advogado tá lá, vai botar medo no mercado. tendo um advogado Já fui assinando, é advogado. verdade. Tendo um advogado assinando, o Mercado Livre ele dá um pouco mais de atenção, né? Que ele fala, opa, o vendedor não está brincando. Então, é o segundo passo, né, que você deve fazer. Eu sempre recomendo que haja esse passo da notificação, porque se por acaso tiver que virar processo, você mostra para o juiz que você tentou resolver extrajudicialmente primeiro. Então, eu acho muito bacana sempre enviar uma notificação. Por último, eu coloquei aqui, olha, infelizmente, se nada funcionou, aí não tem jeito, aí só resta apelar pela justiça mesmo. Lembrando para o pessoal do grupo que a gente pode utilizar sim o juizado especial civil, desde que não tenha um faturamento muito alto. Para o meu faturamento, por exemplo, eu posso utilizar o JEC. Alguns, a Platinum, por exemplo, ele já não consegue. Mas os que têm medalha inferior, dependendo do valor, consegue sim.
E o JEC, ele tem a vantagem dele ser gratuito, você não precisa de advogado, mas a mesma coisa que eu falei para notificação, eu falo agora para o processo também. Se você contar com a ajuda de um advogado, ele vai colocar os princípios básicos da lei ali na sua petição. Isso te ajuda a ganhar mais fácil esse processo. Não é obrigatório, mas é desejável, né? Sobre o JEC, eu tenho a falar que ele é ótimo. Eu já entrei com vários processos lá, a maioria é contra o comprador. Eu ganhei todos menos um. Aliás, ganhei todos menos um e teve um que teve um empate. Mas foi muito bacana, o pessoal me atendeu super bem. Eu recomendo muito para vocês juizado especial. Eles são bem profissionais. Se você não souber redigir o seu processo, eles te ajudam ali na hora. Então, pessoal, não tenham medo de lutar pelos seus direitos. E não se esqueçam também, não dependam apenas do Mercado Livre, é o que o pessoal sempre fala, não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Aproveitem para criar a sua loja própria também, para conseguir se livrar, né, da dependência dos marketplaces e procurem vender em vários canais. Claro que também você deve analisar se vale a pena a dor de cabeça, né, o custo às vezes que você tem para fazer esse processo, porque às vezes quando é um produto muito barato, não compensa. Eu particularmente, mas isso é porque é uma coisa minha, eu processo por qualquer valor. Eu não me prendo a preço, eu me prendo mais ao que está errado. Eu quero que as coisas sejam feitas da maneira correta. Então eu não vejo muito preço. Mas a maioria dos vendedores leva em consideração o valor, né, para ver se vale a pena. Então é uma coisa que vocês devem analisar também. Uma coisa que os vendedores sempre me perguntam, né, eles têm muito medo de processar porque eles acham que eles podem sofrer alguma represália. Não é bem assim, pessoal. O que pode acontecer é o Mercado Livre começar a ser um pouco mais rigoroso com você, mas a partir do momento que você não faz nada errado, você não tem o que temer. Quando o Mercado Livre faz uma represália, isso é uma coisa que dá para se provar e ele se complicaria. Então, eles não costumam fazer isso. Pode ter acontecido uma vez ou outra, pode ser, mas não é uma coisa normal. Eu mesma já processei, não tive problema nenhum. Conheço vários vendedores. Teve um rapaz do grupo que ele já processou o Mercado Livre 5 vezes. Então, não é por aí, né? Tentem pensar que vocês têm que lutar pela sua empresa. Se vocês deixarem o Mercado Livre fazer uma coisa uma vez, eles vão fazer mais vezes. Então, é uma coisa complicada. Você tem que analisar se vale a pena também você deixar para lá e passar a virar refém dessa situação. Que se fosse para ter preocupação com represália, vocês imaginam a minha situação, né? Eu tô com um alvo assim na minha cabeça. Por quê? Porque eu sou administradora do grupo do Mercado Livre no Facebook. Eu sou presidente da Associação de Vendedores. Eu já processei o Mercado Livre. Eu já processei compradores no Mercado Livre. Meus clientes de consultoria já processaram o Mercado Livre. Então, gente, se fosse ter represália, eu não tinha mais conta. E vocês vão ver no vídeo de ads que eu preparei, que vai estar como sugestão no final do vídeo, que minhas vendas estão aumentando. Então, não é bem assim, né? Eu acredito, como eu falei antes, se você fizer coisas erradas, o Mercado Livre ele pode ser mais rigoroso com vocês. Mas façam tudo certo, sigam as regras do Mercado Livre. Uma coisa que eu recomendo a todo mundo é que leia as regras do Mercado Livre, nem que seja uma vez a cada 15 dias, porque elas mudam muito, nós não somos avisados. Então, eu sempre estou olhando os termos e condições do site, até para poder falar as mudanças no grupo. Isso é muito importante para todos os vendedores. É bastante coisa? É. Mas você consegue dar uma olhada geral e ver só o que mudou. Porque tem coisas que você vê, não, isso daqui está igual ao que era antes, eu não vou precisar ler tudo, né? Mas é importante você estar sempre inteirado sobre as mudanças que estão acontecendo no site. Não se esqueçam de entrar nos nossos grupos de WhatsApp, no grupo do Facebook do Mercado Livre e até a próxima!